E a gente volta a falar de eleições. Falta pouco mais de uma semana para o pleito ali, 11 dias, né? Nós contamos para vocês, ao barulhinho aí da urna, para quem tinha se esquecido e para analisar os resultados. Impossível esquecer, né? Tem como, né? Não tem como. Para analisar os números da última pesquisa Genial Quest para a presidência, a gente vai conversar ao vivo com o doutor em ciência política e professor da UFPE, Adriano Oliveira. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Essa pesquisa está mostrando, então, Lula com 44% das intenções de voto, Bolsonaro com 34% das intenções de voto. E a gente deu destaque, né, a um tema que foi muito importante hoje, Marcela, que é essa possibilidade das pessoas ainda nessa reta final mudarem o seu voto. Quanto de Ciro disseram que poderia mudar? 51%, né? No total, foi um número de pessoas que podem, no geral, né, sem ser eleitor exatamente de algum candidato específico, foram 26% poderiam mudar de voto para que Lula vencesse no primeiro turno. De Ciro, os eleitores de Ciro, 51% dizem que pode trocar e de Tebet, 56%. Como é que o senhor analisa esses dados, hein, professor? Boa tarde. Boa tarde, como vocês estão? Tudo bom? Tudo Olha, bem. o que nós devemos analisar é todas essas pesquisas que foram divulgadas desde o ano passado até a pesquisa de hoje divulgada pela Genial Quest. Nós observamos no final do mês de agosto e no início do mês de setembro uma recuperação lenta, mas uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro na variável intenção de voto. E nós verificamos também, através de pesquisas qualitativas, a melhora do humor do eleitorado, em particular no Nordeste, quanto à economia. Nesse sentido, qual era a expectativa? De que, mesmo o presidente Bolsonaro ele tendo uma recuperação lenta, ele conseguiria estreitar a diferença com o ex-presidente Lula no primeiro turno e, por consequência, criaria um segundo turno, chegaria ao segundo turno em condições iguais de ter uma disputa acirrada com o ex-presidente Lula. Só que ocorreu o seguinte: desde a semana passada, o Datafolha, o IPEC, a MDA e a Genial Quest constataram uma interrupção desse lento crescimento do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo que o presidente Jair Bolsonaro, acertadamente, tenha utilizado a sua propaganda eleitoral para associar o ex-presidente Lula à corrupção. Nós verificamos, portanto, que essa estratégia do presidente Bolsonaro não teve efeito. Some-se a isso que as pesquisas desta semana, a do IPEC e a de Genial Quest, mostraram variações positivas do ex-presidente Lula na intenção de voto. Considerando o estancamento da recuperação do presidente Bolsonaro e considerando a variação do ex-presidente Lula na variável intenção de voto, nós estamos diante da possibilidade do cenário 1, que eu sempre exemplifiquei, ou seja, vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, se consolidar. Entretanto, nós não podemos desprezar algumas variáveis que são importantes, dentre as quais, primeiro, nós não sabemos como é que acontecerá essa taxa de não votantes, ou seja, as pessoas que não irão votar. Isso pode prejudicar a votação do ex-presidente Lula. Por quê? Porque o ex-presidente Lula tem uma grande votação nas classes D e E. E no Nordeste, basicamente no interior, essas pessoas poderão ter dificuldade de deslocamento e, consequentemente, prejudicar a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. É importante destacar também que nós temos ainda 2 debates. Debates em que o presidente Bolsonaro já confirmou a ida ao debate da CNN, o ex-presidente Lula disse que não irá. Portanto, isso pode gerar algum tumulto na opinião pública, alguma mudança. Por quê? Mudança esta que pode advir de alguma frase, alguma declaração do presidente Jair Bolsonaro, que pode fazer com que ele aumente o seu percentual de intenção de votos ou que diminua. Além disto, teremos o último debate na quarta-feira, que também será decisivo. Por que eu faço referência aos debates? Porque se o ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, ele vencerá por uma margem muito estreita. Porém, se me permitem, deixa eu destacar alguns dados que são importantes para nós entendermos essa possibilidade da vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Na pesquisa Quest, nós temos uma variação positiva de 41 para 43, que afirmam que o governo do presidente Bolsonaro é pior do que esperava. Então, uma variação positiva. Temos também
que um fato interessante, que de 48% para 51%, os eleitores afirmam nessa pesquisa que o ex-presidente Bolsonaro que o presidente Bolsonaro não está fazendo o que pode para o Brasil. Perfeito. E tem um dado fundamental, só para concluir, é de que 59% afirmam que as medidas econômicas recentes que estão sendo reconhecidas pelo eleitorado foram realizadas para beneficiar a reeleição do presidente da República. Professor, ainda, né, obviamente, falando da pesquisa Genialcast, a gente vê um cenário agora entre as regiões, né, do nosso país. Então, o Nordeste, Lula está bem à frente, como já se sabia, né? No Sudeste, eles continuam empatados. A gente tinha ali o ex-presidente Lula na última pesquisa com 36% das intenções de voto no Sudeste, variou um pouquinho dentro da margem de erro, foi para 38%. O presidente Bolsonaro continua com 38%. Agora, o presidente Bolsonaro está à frente no Sul, continua à frente com mais de 10 pontos de vantagem, e na região Centro-Oeste, o ex-presidente Lula cresceu um pouquinho, cresceu dentro da margem de erro, está com 41% e o presidente Bolsonaro com 37%. A região Sudeste é uma região extremamente importante em que pode, obviamente, digitar o rumo dessa campanha. Dessa eleição. A campanha deve agora focar na região Sudeste, até porque em São Paulo, que é o maior estado do país, a diferença entre Lula, que está à frente, e Bolsonaro diminuiu na IPEC, né? Se a gente puder comparar só esse dado trazendo da IPEC. Tem uma preocupação muito grande na região Sudeste, né, professor? Olha, a região Sudeste tem algumas peculiaridades. A primeira delas é a dificuldade de você fazer pesquisa presencial na cidade do Rio de Janeiro. É uma dificuldade real. Então, eu trabalho com pesquisas e vários colegas que também têm institutos de pesquisa relatam para mim essa dificuldade em virtude da própria questão da estrutura da segurança pública da cidade. Observem também que nós temos resultados bem diferentes entre o IPEC, Datafolha e a Genialcast em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro e também para presidente da República. Então, o Sudeste, em particular, o estado do Rio de Janeiro, é uma grande incógnita. Obviamente que, se o ex-presidente Lula repetir no Rio de Janeiro e repetir no Sudeste o resultado que ele tem em Minas Gerais, uma larga vantagem, mais essa larga vantagem que o ex-presidente Lula tem no Nordeste, em torno de 60%, isso aumenta a probabilidade dele vencer no primeiro turno. Mas é importante salientar que as pesquisas no Sudeste, elas estão diferentes. Então, o presidente Bolsonaro pode ser também uma grande surpresa no Sudeste. Nós devemos levar isso em consideração. Gostaria de destacar também a região Norte. O PT sempre venceu a eleição na região Norte. Entretanto, o presidente Bolsonaro avançou muito na região Norte. E o resultado da região Norte, apesar dela ser diminuta no todo do eleitorado, ela pode importar no sentido se nós avaliarmos se a eleição findará no primeiro turno ou no segundo turno, em virtude da pequena margem de diferença que irá favorecer o ex-presidente Lula ou não. Professor Adriano Oliveira, que é doutor em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado por conversar conosco, por analisar esse cenário eleitoral. Até a próxima. Um grande abraço e disponha. Um abraço.